students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje, como eu bem disse para vocês, vocês irão revisar o conteúdo sobre there is e there are, tá? Let's go? Então, galera, olha só. Trouxe aqui para vocês, isso aqui é assunto do quarto ano, eu sei, mas vocês vão ver isso lá até o Fundamental 2 ou até o ensino médio tem questões com isso. Então, assim, vocês aprendendo agora, revisando agora, melhor para vocês, tá? O que isso quer dizer, professora? There is e there are. Isso nada mais quer dizer como o a, no sentido de existir. Por exemplo, quando eu digo que there is a TV in the living room. Tem uma televisão na sala de estar. Tem ou existe. Há uma televisão na sala de estar, no sentido de existir. Agora, se eu digo there is a blonde teacher in the school. Tem uma professora loira na escola. Há uma professora loira na escola, tá? Ou outro exemplo. There are dogs in my house. Existem, né, cachorros na minha casa. Existem cachorros na minha casa. There are dogs in my home ou my house. Então, para isso que serve, tá? Quando que você usa um, quando que usa outro? Quando eu estiver falando de singular, apenas um, eu vou utilizar a expressão there is. Quando eu estiver falando de plural, mais de um, eu vou utilizar there are. Para afirmativa, there is. Para negativa, there isn't. Para afirmativa no plural, there are. Para negativa no plural, there aren't. Bem como vocês podem ver aqui. Outra coisa que eu tenho que revisar, a maneira que pergunta é a maneira que responde. Is there a TV room? Yes, there is. No, there isn't. Are there two bathrooms in the house? Tem dois banheiros na casa? Yes, there are. Or no, there aren't. Então tem aqui a foto, né, da planta da casa com dois banheirinhos ou não, né? Yes, there are. Or no, there aren't. Galera, revisado um pouquinho sobre isso, vamos dar uma bela observada nessa casa, né? Pensar um pouquinho aqui. Eu poderia falar frases ou fazer perguntas para vocês utilizando, por exemplo, essa imagem aí. Olhem aí. Is there a microwave in the kitchen? Yes, there is. Are there chairs in the dining room? Tem cadeiras na sala de jantar? Yes, there are. Is there a toilet in the bathroom? Tem um vaso no banheiro? Yes, there is. Are there pictures in the house? Tem quadros na casa? Yes, there are. Então, eu poderia até perguntar de outras e outras coisas para vocês, só que não quero me ater muito aqui, porque eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da casa agora. Então, olha só, a casa propriamente dita, pelo lado de fora a gente chama de house, a construção, tanto faz, né? Se é uma casa pequena, se é grande, quando eu tô falando de house, vai ser sempre house. Tem aí as casas que tem mais de um andar, o andar de cima, upstairs, e o andar de baixo, downstairs, o piso, né? E tem a parte de fora, que é garden, o jardim. Isso aqui é o que traz o livro do quarto ano, tá? Que eu devia revisar com vocês. Então, olha só, atividade de hoje, October 1st, Teacher Isabella, Activity. Tem aí o enunciado, Look, Read and Answer. Então, copia direitinho e dá o play para continuar a observar aí e copiar no seu caderno, tá? Vamos lá de play. Aí eu tenho a B, C, D, E, F, essas perguntas. Professora, mas eu vou olhar o que para responder? Te acalma. Primeiro copia para depois observar a imagem, tá? Copiou as frases? Beleza, já pode dar o play para observar esta imagem aqui, galera. Essa imagem é de uma house. Tem upstairs e downstairs. Tem os objetos da casa. Tem os cômodos da casa. Tá bom? Então vamos lá corrigir. Já sei que vocês deram pause para responder, né? Então vamos lá corrigir. Letra A. Is there a TV room in the house? Tem uma sala de assistir TV? Are there 4 bedrooms in the house?
C. Is there one living room in the house? Are there 3 bathrooms in the house? Tem 3 banheiros? E. Is there a garden? Tem um jardim? F. Is there a big kitchen? Tem uma cozinha grande? Vamos corrigir? A questão A. No, there isn't. B. Yes, there are. C. Yes, there is. D. No, there aren't. E. Yes, there is. E F. Yes, there is. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona a questão do there is e there are. Sei que já vimos isso ano passado. Para os meus alunos do ano passado eu digo, é importante revisar? É importante e muito. Para os meus alunos que são novatos na escola, não sei se vocês viram esse conteúdo do ano passado, mas se vocês não viram, vocês estão tendo a chance de conhecer um pouquinho do que a gente viu ano passado. E aí vocês só vão tirar proveito disso, daqui futuramente isso vai ser cobrado de vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham aprendido, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula, galera. Bye, bye! Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática e olha, hoje é dia 1º de outubro. Estamos começando um mês muito especial, o mês das crianças, né? Dia 1º de outubro, que nesse mês nós venhamos continuar com muita saúde, com muita confiança e esperança de que tudo que a gente está passando, toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós vamos vencer isso logo, em breve, tudo isso vai passar, né? E com muita saúde, que Deus continue nos cuidando de nós, né? Vamos aí iniciar, né? Corrigir, na verdade, a nossa atividade de perímetro. E aí, vocês fizeram a tarefa de casa? Vamos estar corrigindo essas páginas hoje. Vocês perceberam que esse conteúdo não é tão difícil, precisamos apenas prestar bastante atenção, somar aí as medidas de todos os lados, ok? Colocando aí nas páginas 64, 65 e 66 aí a data do dia 1/10. Então, vamos lá corrigir as nossas atividades. Número 1. Recorte a régua do material de apoio e use-a para medir os lados e determinar o perímetro dos polígonos a seguir. Né? Então, vocês recortaram essa régua aí, mediram todos os lados. Uma dica que eu sempre dou, se não tem medida, você vai medir ainda. Quando você medir, você já escreve aí qual é aí a medida do lado, para você não se perder, ok? Observando aí da letra A, nós temos que todos os lados são 2,5. Então, nós vamos ter 4 vezes 2,5 ou até 2,5 mais 2,5 mais 2,5 e mais 2,5, tendo aí como resultado 10 centímetros. Na letra B, a gente vai ter aqui, ó, 4 mais 4 mais 2,8 mais 2,8, que é igual a 13,6, sendo aqui 4 na parte de cima, 4 na parte de baixo e 2,8 nos cantos. Letra C, nós vamos ter aí um triângulo onde temos que um lado mede 3, o outro lado mede 4 e o outro 5. Somando, nós temos 12 centímetros. 2. Complete o quadro com o nome e o perímetro de cada polígono, considerando as medidas indicadas. Nós temos aí um pentágono, sendo que o perímetro é 5 vezes 1,5. Ou você somando 1,5, 5 vezes, vai ter ali 7,5 centímetros. Novamente aqui nós temos um quadrilátero. Nós vamos ter aí 4 vezes 3,9, ou somando 4 vezes o 3,9, temos ali 15,6 centímetros. Aqui nós temos um eneágono. Muitos de vocês falaram lá no plantão que o eneágono, esse nome poderia ser noneágono, né? Para lembrar aí de nono, mas não, é eneágono. Vamos sempre nos lembrar, viu? Então nós temos aí que são 9 lados, então nós temos 9 vezes 5,2. E aí, ou somando 5,2 9 vezes.
Aí você escolhe o método que você faz, sendo ali como total 46,8 centímetros o perímetro. E aqui vamos ter um octógono, sendo que nós temos 8 lados, então nós temos 8 vezes 0,9 centímetros, que é igual a 7,2 centímetros, ok? Número 3. Faça uma estimativa sobre qual dos polígonos a seguir tem o maior perímetro. Depois, use a régua para medir os lados dos polígonos, calcule o perímetro e confira sua estimativa. A estimativa é pessoal. Qual é o que você acha aí que tem o maior perímetro? Se é esse aqui que nós vamos nomear como ele A, B, C, D, E, F. Esse é o polígono A, B, C, D, F. EF. E esse polígono aqui nós vamos fazer da mesma forma, nomeando pelos vértices, ok? Cálculo do perímetro, nós vamos calcular aqui o hexágono ABCDEF, que nem eu falei. Nós temos 6 lados, que cada lado mede aí 2,5 centímetros, 15 centímetros. E o hexágono GHIJKL, nós temos aí vários lados diferentes, que o resultado do perímetro, somando todos os lados, nós temos aí 17,8 centímetros. Sendo que o maior perímetro aí é do hexágono GHIJKL, tá bom? 4. Considere que o perímetro do polígono ABCDE mede 19 centímetros. Qual a medida do lado AB desse polígono? Então, inicialmente, a gente já sabe que o perímetro dele é 19 centímetros. Então, nós precisamos aí retirar desse 19 todas essas medidas aqui. Retira do 19 4,5, o 3,2, do 4 e o 3,8. E o que restar vai ser exatamente aí a medida do lado AB. Nós poderíamos expressar assim, ó, somando todos os lados que nós temos e depois retirando de 19 o 15,5, que foi os lados que nós tínhamos. Sobrou ali 3,5, logo o lado AB tem aí 3,5 centímetros, tá bom? Número 5. Gustavo precisa trocar o rodapé do quarto do apartamento onde ele mora. Então vamos observar onde está o quarto aí. Sabendo que o metro de rodapé custa R$ 7,00, calcule quanto Gustavo vai gastar. Então nós vamos observar que o rodapé, ele atravessa assim a parede toda, ele só não passa na parte da porta, né? Então nós vamos observar que a parte da porta aqui já foi indicada. Aqui mede 0,82, logo a parte da porta também vai medir 0,82. Então nós temos que calcular o perímetro de 2,70, 3,35 mais 3,35. Somou, calculou o perímetro, você vai retirar a parte que seria a da porta. E aí você vai observar quanto aí ele vai utilizar, quantos metros é esse perímetro, e depois faz o cálculo aí vezes 7, porque cada metro vai custar aí R$ 7,00. Nós temos aí, ó, o perímetro do quarto é exatamente aí, ó, 12,1. O que eu falei? Retira 0,82 do 12,1. Então, de metro aí o perímetro deu exatamente aí 11,28, ok? E aí a gente expressa aí o 11,28 vezes 7, sabendo que cada metro custa R$ 7,00. Em vez da gente somar aí 11,28 7 vezes, vamos trabalhar com a multiplicação. Observando aí que nós temos aí que ele vai gastar R$ 78,96. Vamos vir concluindo a nossa aula de hoje, onde nós concluímos também o nosso conteúdo de perímetro. Trabalhamos aí a ideia do perímetro total, retirando a parte lá da porta, lá no rodapé, no caso do rodapé, e ainda trabalhando aí com a ideia central de perímetro, que é a soma das medidas de todos os lados. Entendendo que não é um conteúdo difícil. Vamos trabalhar aí com alguns números decimais com multiplicação ou adição, mas isso já foi trabalhado conosco, né? Na próxima aula nós vamos estudar aí área, tá bom? E é isso, gente. Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um ótimo feriado e até semana que vem. Tchau, tchau!
Olá, turma do quinto ano, como é que vocês estão? Tudo bom? Bem, a última vez que eu vi vocês foi no mês passado. Se ligou? Então, nossa aula hoje de português. Então, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o que? As palavras do QU e também falamos sobre a coesão, certo? E aí eu deixei alguns exercícios para vocês. Nossa aula de hoje vamos ter 3 assuntos. Nossa, professor, tudo isso é rapidinho. Nós vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre a estrutura das palavras e também vamos falar sobre o infográfico e também vamos falar sobre o sujeito. E aí esses que estão entre parênteses aí que você está observando, professor, tem o verbete e tem a exposição e tem o seminário. E aí, como é que vai ser? Esses aí nós vamos conversar com eles, nós vamos conversar sobre eles, vamos falar sobre eles no nosso plantão, tudo bem? Então por isso que é importante que você esteja lá também, tudo bem? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos logo para nossas respostas e vamos entrar logo nesses assuntos, tudo bem? Vamos lá! Aí as correções, releia os trechos, observe as palavras em destaque e responda as questões a seguir. Retorne ao texto se necessário. Ao longo desse período, as toninhas aprendem a capturar os peixes e este comportamento é ensinado por suas mães. Aí está perguntando, a palavra desse se refere a que período? No caso é o período ali, no caso você tem que estar observando, é o período compreendido entre os 3 meses, época em que começam a se ingerir outros alimentos, e aos 9 meses, época que param de mamar. Então, se no caso se retorna ao texto, por isso que ele estava perguntando, se necessário, retorne ao texto. Se você não encontrou aí nesse trecho, então você vai lá para o texto lá, tudo bem? A palavra este faz referência a qual comportamento? Ao comportamento de capturar os peixes, certo? Então, ao invés de repetir o comportamento de capturar os peixes é ensinado por sua mãe, então ele coloca este comportamento. Tudo bem? Vamos lá. O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte do grupo denominado de cetáceos odontocetos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes, diferente das grandes baleias. A palavra estes faz referência aos quais nomes? Aí ele fala ali, ó, boto, toninha e golfinho. A palavra sua faz referência a qual vida? No caso, a vida dos mamíferos aquáticos. Seguindo, antes de ler o texto, responda a questão. Você sabe o que é um muriqui? Aí você lê aí. Observe aí no número 2 que
principalmente na letra B. Ela está perguntando aí, ó, em qual palavra o U depois do que é pronunciado? No caso da palavra aquático. Por que, professor? Porque no muriqui o som do U não é pronunciado. Ninguém fala muriqui, é muriqui. Então, no caso, é isso que ele está me dizendo aí na letra B. Aí nessa número 4 pedindo minha orientação, então vamos lá. A palavra liquidificador, aí você tem que me dizer. Por que, professor? Porque em vamos dizer assim, algumas famílias não se falam liquidificador, mas falam liquidificador. Então, ou seja, o som do U, ou seja, aí você tem que colocar, você pronuncia o U ou você não pronuncia o U? Na letra A está perguntando isso. Então, aí estão perguntando. Aí no caso, como a gente não está na mesma sala, então no caso não tem como dizer, né? Então você vai me informar depois, na sua casa, ou fala liquidificador ou liquidificador. Professor, algum desses está errado? Não, em ambos está certo. Porém, é questão de pronúncia, então varia, tudo bem? Vamos para a estrutura das palavras, a sufixação. Vamos lá, alguns adjetivos são formados a partir do acréscimo da terminação ao substantivo. Essa terminação é chamada de sufixo. Observe aí, ó, o substantivo mês, mais o sufixo ao, o adjetivo fica mensal. Aí vamos lá. O sufixo ao acrescenta ao substantivo primitivo o sentido de relativo a. Assim, mensal é algo relativo ao mês. Tudo bem? Deu para entender, né? Então, ou seja, o sufixo ao está se referindo como se fosse relativo a. Se fosse ano mais o sufixo ao, seria anual, certo? Então, ou seja, relativo ao ano, certo? Um exemplozinho. Vamos lá. Alguns substantivos têm a terminação ao para indicar que trata de uma plantação. Olha o exemplo. Arrozal, ou seja, arroz mais o sufixo ao fica plantação de arroz. Tudo bem? Café, cafezal, ou seja, plantação de café. Tudo bem? Vamos lá. A palavra que serve de base para a formação de outras palavras é chamada de primitiva. Certo? A palavra que, no caso aí, observe lá, mês seria a palavra primitiva. Qual seria a derivada? Que é a outra de baixo, a palavra que é formada com base é chamada de derivada. Então, ou seja, mês é primitivo, mensal é derivado de mês. Então, certo? Para você não ter mais essa dúvida. Seguindo nos infográficos, vamos lá. Os infográficos podem ser textos autônomos ou ser apresentados como textos complementares a uma reportagem, um artigo, entre outros textos. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Lembra lá naquela página que está demonstrando a toninha? Até que tem a diferença
entre a notícia e aí, no caso ali, aqui dali é um infográfico, tá, gente? Aqui dali é como que está mostrando aí, ó. No caso está mostrando o Tapuís a Saulo, e aí você vê, no caso tem a imagem, e se você acompanhar no seu livro, você vai ver que tem toda uma descrição dos seus ossos, fazendo uma comparação ali com um homem, e tudo ali descrevendo a comparação também com um elefante, certo? Então, no caso, o infográfico ele é basicamente isso. Ele tem uma imagem, mas também ele tem uma explicação a respeito de tudo aquilo de uma forma bem simples e didática, tudo bem? Então é isso daí, não tem segredo no infográfico, tá? Vamos para o sujeito. Para descobrir o sujeito de uma oração, é possível fazer uma pergunta a quem, gente? A quem, gente? Ao verbo. A resposta será o sujeito. Observe o exemplo. Os números indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal. Pergunta: o que indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal? Os números. Então, ou seja, os números é o sujeito da oração, pois a informação expressa na oração é sobre eles. Então, você quer encontrar o sujeito? Pergunte ao verbo. Certo, turma? Então, na estrutura das palavras, a sufixação, você viu ali somente o ao. É lógico que vai ter outros, tá, gente? Mas na nossa aula de hoje, vamos estudar somente nessa questão. E aí ele fala sobre a questão do primitivo, né, que ele dá o exemplo do mês, e o derivado, que seria mensal. Os infográficos, como eu já falei, é aquela questão que é uma imagem, mas também uma explicação. É lógico de uma forma bem mais simples. Há também uma comparação, então ele faz o quê? Uma junção de informação, mas ali a imagem. Então, por isso que às vezes fica na questão do infográfico. E aqui, né, o sujeito, como eu sempre falo para vocês, o segredo da frase está no verbo. Então, você está no verbo, pergunte ao verbo e você saberá quem é o sujeito. Tudo bem? Então, faça as atividades. Não esquece de colocar a data, tudo bem? Bem, é feriado, então aproveite aí o feriado, final de semana, e aí faça as atividades tudo certamente, tudo bem? Vamos ficando por aqui? Vamos para a mensagem? A mensagem de hoje vem de onde? Vem de Martin Luther King, um pastor americano, que diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. E é isso, turma. Bom feriado, bom descanso, bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então à nossa aula regional, nossa aula de História de Rondônia. Na nossa aula de História de Rondônia de hoje, nós vamos falar de uma data que nós comemoramos no dia 2 de outubro de 2020. Você sabe o que é comemorado no dia 2 de outubro de 2020? A instalação do município de Porto Velho. Então, vamos conhecer como é que foi aí a instalação do município de Porto Velho, conhecer um pouquinho também das características aí do nosso município. Vamos lá. Referente aí à instalação, né? 106 anos de criação do município de Porto Velho. Olha só que legal, né? Comemorando aí 106 anos. Criação. Processo administrativo é a outra data e devido à força de lei. O que ele está se referindo aí? Que nós temos duas datas aí relacionadas a esse acontecimento. No dia 2 de outubro também em janeiro, né? Que são duas datas que relatam sobre a questão da instalação do município. Então a gente vai saber o porquê. Vamos lá. Porto Velho é um município brasileiro e capital do estado de Rondônia, situado na margem a leste do Rio Madeira, na região norte do Brasil. Foi fundada pela empresa americana Madeira Mamoré Railway Company em 4 de julho de 1907.
durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, comandada pelo magnata norte-americano Percival Farquhar. No dia 2 de outubro de 1914, dentro do Palácio do Governo de Manaus, o Dr. Jonatas de Freitas Pedrosa, governador do Amazonas, sancionou a Lei 757, que levou a povoação de Porto Velho à categoria de cidade. Assim, a comarca localizada na margem direita do rio Madeira se desmembrou do município de Humaitá, Amazonas. 20 anos depois, tornou-se capital do território federal do Guaporé. Referente aí à instalação, vamos lá. Somente no dia 24 de janeiro de 1915 foram nomeados oficialmente o superintendente da cidade e os membros do Conselho Municipal, cargos que hoje correspondem a prefeito e os vereadores, respectivamente. A partir das nomeações dos administradores, foi normalizada aí a instalação, por isso a data 2 de outubro aí, normalizada oficialmente, foi sancionada em lei, por isso essa data comemorativa. Quais são as características aí do nosso município? Como geografia, nós temos o quê? A capital rondoniense se localiza na parte oeste da região norte do Brasil, na área, no caso, abrangida por Amazonas, ocidental também no Planalto Sul Amazônico, uma das parcelas do Planalto Central brasileiro. Como hidrografia, nós temos aí, Porto Velho está localizado no rio Amazonas. O rio Madeira é o principal rio que banha aí o município vindo do sul da Bolívia. Os principais rios são Rio Madeira, principal braço direito do rio Amazonas, banha Porto Velho, possui grande quantidade de ouro em seu leito e até pouco tempo, na época da vazante, abrigava 30 mil garimpeiros. Seu curso é dividido em 2 níveis, o Alto Madeira, que são os trechos das corredeiras e das cachoeiras, e o Baixo Madeira, que é onde as águas são mais tranquilas e mais calmas, né? Aí nós temos a fotografia linda do nosso Rio Madeira e a ponte também, alguns pontos turísticos, né? Relacionando ao clima, vamos lá. O clima predominante é o tropical semi-úmido, superúmido, de transição entre o clima semi-úmido da região centro-oeste e o equatorial predominante na região norte. É caracterizado aí por ser muito quente, mas mesmo assim promovido de bastante umidade, com uma estação seca que dura cerca de 3 meses, entre junho e também agosto, ok? O Madeira é o rio que banha todos os períodos históricos de Porto Velho e não há como hesitar aos aniversariantes da cidade sem citá-lo, já que foi decisivo para a ocupação da nossa cidade. Não tem como falar de criação do município de Porto Velho sem falar de Rio Madeira, né? Ele nasce na Cordilheira dos Andes, entre os territórios boliviano e peruano, formando um sistema complexo envolvendo 4 rios: Madeira, Ubeni, Madre de Deus e também o Guaporé. Olha só que legal. Revisando aí essas 2 datas, nós temos em 1914, ele vai citar o seguinte: em 2 de outubro de 1914, por intermédio da Lei 757, sancionada pelo Dr. Jonatas de Freitas Pedrosa, governador do estado do Amazonas, foi criado o município de Porto Velho, com sede no povoado da mesma denominação, situado na margem direita do alto curso do rio Madeira, desmembrando do município de Humaitá. Em 1915, dia 24 de janeiro de 1915, 9 horas da manhã,
realizou-se na residência do Intendente Manuel Félix de Campo, situado na Rua dos Portugueses, atual Barão do Rio Branco. A sessão solene de instalação do município de Porto Velho, presidida pelo Superintendente Fernando Guapindaia de Souza Bregense. Então, este aí é o nosso conteúdo, conhecendo um pouquinho aí da instalação do município de Porto Velho, tá bom, meus queridos? Por hoje é só, muito obrigado, bom feriado a todos vocês, tchau!